Oi, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para tudo sempre. Amém. Bom, os irmãos já sabem que eu não gravo com tanta frequência os vídeos por causa do meu problema de saúde, né? Eu fico aqui esperando, né, o tempo de Deus me liberar dessa aprovação que eu tô passando. Mas, às vezes, quando é necessário, eu enfrento o cansaço, enfrento as situações para poder vir aqui passar algum comunicado. Eu quero falar sobre 2 assuntos, tá? Eu vou falar em vídeos diferentes para não misturar o assunto. O primeiro vídeo que eu gostaria de falar é sobre as manifestações que estão acontecendo lá com o deputado Nicolas Ferreira. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra o Nicolas Ferreira e eu até gosto dele, até me simpatizo com ele. E esses dias mesmo eu estava conversando com meu esposo que dentro das experiências que eu tenho tido com os satanistas, e que de tudo que eu passei com os satanistas, né, com os ataques que eu sofri, de todas as experiências que eu tive, o Senhor falou comigo também, não só eu aprendi com as experiências, mas também com aquilo que o Senhor falou comigo, que os satanistas, eles não têm misericórdia, eles não têm compaixão, eles não têm amor nenhum, eles não têm nenhum sentimento bom. Então, assim, o que acontece, né? Se eles puderem, se Deus permitisse, eles destruiriam a humanidade por completo em um piscar e fechar de olhos, né? Mas, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu estava falando com meu marido que eu entendi que essa questão a respeito do Nicolas, vamos supor, o deputado Nicolas, o deputado Ricardo Arruda, não sei quantos conhecem, ele é um deputado, eu não sei se é federal ou estadual, mas ele é um deputado eleito pelo Paraná. Eu sigo ele no Instagram. Ele tem travado uma luta contra a União, contra o Estado brasileiro, para não obrigar as mães, os pais a vacinarem os seus filhos contra a vacina, aquela vacina, daquele problema, né, da Covid. Então, ele tem lutado junto com os pais para que os seus filhos não sejam expostos a isso. Então, eu admiro a luta dele, até porque eu vi um vídeo que ele se ofereceu, ele fez um projeto de lei para que os pais não fossem obrigados a vacinarem os seus filhos, e o projeto de lei foi assinado. Eu só não sei, irmãos, como eu falei, se ele é deputado federal ou estadual. Se ele for estadual, o projeto de lei vale apenas para o Paraná. Se ele for um deputado federal, eu acredito que o projeto de lei tenha validade em todo o país. Então, ele falou que a partir desse projeto de lei, os pais não são mais obrigados a exporem os seus filhos a essas substâncias. E que se algum pai estivesse tendo dificuldade, alguma mãe estivesse tendo dificuldade em garantir esse direito de não expor os seus filhos a essas substâncias, que procurasse por ele, que ele vai lutar junto com os pais pelo direito de não arriscarem a vida dos seus filhos nesses experimentos. Então, eu vendo essas coisas, essa posição desse deputado, o nome dele é Ricardo Arruda, e vendo também algumas posições do deputado Nicolas Ferreira,
o deputado que foi eleito, é deputado federal, eleito pelo estado de Minas Gerais, eu entendi que existem alguns momentos que Deus, ele prepara pessoas, ele estabelece pessoas, coloca pessoas temente ao nome dele. Eu não sei se o Ricardo Arruda ele é católico, se ele é evangélico, não, realmente eu não sei. Mas, assim, que existem pessoas que Deus coloca em determinados momentos na vida de pessoas para que o mal não avance completamente, para frear o mal. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se não fosse, muitas vezes, as ações desses deputados, o mal no Brasil seria muito maior. Então, assim, eu reconheço, né, que a mão de Deus no Brasil impedindo que o mal seja muito maior através da vida desses deputados. Apesar de entender que o que está passando no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, é parte do juízo de Deus, eu acredito que Deus ele mantém o controle para que as coisas não ultrapassem, porque Deus, a Bíblia diz que Deus ele não prova ninguém acima daquilo que a pessoa pode suportar. Então eu também acredito que Deus não corrige ninguém com a finalidade de matar a pessoa, de matar a alma da pessoa, de tirar a salvação, porque a correção é para a salvação e não para a perdição. Então, essa correção, ela tem um limite. Essa permissão de Deus do que está acontecendo no Brasil, essa permissão desses males que vem acontecendo no Brasil, eles têm um limite. Então, a mão de Deus freia isso, para que isso não vá ao extremo, para que o propósito de Deus não seja frustrado. Porque o propósito de Deus é corrigir, em permitir que o Lula seja presidente do Brasil, como eu já falei aqui desde 2022, o propósito de Deus em permitir que o Lula seja presidente do Brasil era para um despertamento da igreja brasileira. E esse despertamento, ele vem através da correção. Uma correção que muitas vezes permitida através do mal. Do mal que eu estou falando a respeito desse mal que está acontecendo, desse mau governo que está acontecendo no Brasil, que as pessoas vão começar a entender que devem buscar a presença de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, por outro lado, eu entendo e eu sou consciente de que a igreja não deve se envolver com política. Então, assim, no caso do Nicolas, ele é um cristão, ele é um deputado. Eu creio que é a vontade de Deus, ele está lá, né? E eu creio que Deus tem usado da vida dele para não permitir que o mal seja ao extremo no Brasil, né? E no caso do deputado Ricardo Arruda, a mesma coisa, que Deus tem colocado ele lá como deputado e usado a vida dele para que o mal não avance ao extremo. É uma forma de Deus manter o controle da situação. Existem várias formas de Deus manter o controle da situação, porque Deus ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então, a presença desses deputados, né, representando o povo, é uma forma de Deus manter o controle da situação para que a situação não ultrapasse aquilo que ele estabeleceu, aquilo que é propósito dele. E o que acontece? Mas, ainda assim, eu creio que a igreja não deve se envolver com política, que a política deve ficar para os políticos, ainda que sejam políticos cristãos que Deus levante. A política deve ficar com os políticos, a igreja tem que cuidar de outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando o Nicolas resolveu fazer essa passeata, eu não estou de acordo, eu não vejo isso como uma vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus ele corrige uma nação, quando Deus ele levanta uma situação difícil, ele permite ou levanta uma situação difícil para corrigir um povo, é para que esse povo vá orar, não é para que esse povo vá fazer manifestações. Então, desde 2016, tem algumas pessoas aqui neste canal que me conhecem desde o canal antigo da Igreja Primitiva Brasil. E desde 2016, ainda no canal Igreja Primitiva Brasil, eu falava eu tô um pouco cansada, gente. Eu dizia que era para as pessoas não irem para as ruas quando começou a surgir os movimentos, né, para fazer
o impeachment da Dilma, eu sempre aconselhei para as pessoas não irem para as ruas, para as pessoas irem orar. Gente, a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então, se a nossa luta ela é contra as forças espirituais da maldade, as nossas armas elas têm que ser espirituais. Então, nada que nós venhamos a fazer com o nosso próprio braço vai ter algum efeito nessa situação em relação ao que está passando, ao que está acontecendo no Brasil. Então, assim, eu apoio o Nicolas como deputado, apoio, mas eu reprovo a atitude dele envolver o povo, porque eu penso que ele é o político, então, sobre a política, ele é que tem que resolver. É ele e os outros deputados que representam realmente o povo que tem que resolver. Eles têm que orar, eles têm que buscar a Deus como cristãos, deputados cristãos, né? Sim, mas isso cabe a eles. Por quê? Porque, irmãos, vocês viram o que aconteceu no 8 de janeiro de 2022. Quando as pessoas quiseram defender políticos, hoje existem mais de 100 pessoas presas e pessoas que foram condenadas a anos injustos, né? A anos assim de crimes que nem crimes hediondos que são cometidos no Brasil, às vezes tem essa condenação e pessoas foram condenadas. Praticamente a vida delas foi tirada delas. E elas estão hoje presas sem a menor possibilidade, por enquanto, sem a menor possibilidade de sair daquele lugar, porque se envolveram com política. Então, assim, desde 2016, eu venho falando para as pessoas, gente, não se envolve com política. A obrigação da igreja está orando. Se o Nicolas resolveu fazer uma passeata, a obrigação da igreja é orar. É orar, é buscar a Deus. Então, assim, eu penso, esses dias, eu estava pensando assim, nessas pessoas que foram nessa passeata, na verdade não foi nem o Nicolas que organizou essa passeata, ele resolveu caminhar, e as pessoas resolveram seguir ele. Mas dessas pessoas que resolveram seguir o Nicolas, quantas dessas pessoas elas tiram? Não, hoje é final de semana, hoje é uma sexta-feira, eu vou tirar hoje, sexta, sábado e domingo para fazer vigília. 3 horas de oração na madrugada. Vou começar à meia-noite e vou terminar às 3 horas da manhã. Quantas pessoas decidem fazer isso? Quantas pessoas decidem? Bom, hoje é sexta-feira, eu vou fazer 3 dias de jejum, 3 horinhas de jejum, esses 3 dias, não vou comer nada, só vou tomar água e vou fazer um jejum completo sobre não vou comer doce, não vou tomar refrigerante, não vou comer coisas prazerosas, vou comer só aquilo que é suficiente para eu sobreviver, para nutrir o meu corpo. Quantas pessoas se negam às vontades da carne, às necessidades da carne, para poder buscar a presença de Deus, para que essa situação no Brasil mude. Quantas pessoas se levantam, gente, eu vou convocar aqui uma vigília de oração da meia-noite às 3 da manhã, em prol de santificação, de arrependimento, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos consertar diante de Deus, para que Deus possa tirar esse mal que veio sobre nós. Quantas pessoas se levantam com esse propósito? E muita gente, talvez pessoas que não me conhecem aqui no canal do YouTube, vai levantar e falar assim, e você que está falando, por que você não faz? Hoje eu não faço porque eu não tenho saúde, mas eu já fiz. Se você procurar aqui no histórico do canal do YouTube, tem vídeo aqui postado de vigílias que nós fizemos no grupo do Telegram. Vigílias, e que às vezes teve um tempo que eu fiz vigílias 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo, e no dia seguinte eu ficava enferma. Meus sintomas pioravam, eu tinha que ficar de cama, de repouso, por alguns dias para melhorar. E realmente agora eu não posso, eu não tenho condição de passar noites acordada. Esses dias mesmo, teve um dia que eu passei acordada, eu falei, Senhor, por causa do meu problema, eu fiquei acordada a noite inteira, quase, e
o cansaço quando ele vem, as dores, os sintomas, depois eu tenho que ficar privada de fazer as atividades da casa, lavar uma louça, né, cuidar dos cachorros. Eu tenho 3 cachorros que dependem de mim. Eu tenho meu marido que depende de mim, que eu tenho que lavar roupa ainda que eu não esteja bem de saúde. Eu tenho que me esforçar para poder fazer a minha parte, porque eu não posso deixar tudo nas costas do meu marido. Então, assim, eu tenho outras coisas para fazer. Além do problema, além da minha incapacidade física, eu tenho outras coisas para fazer, assim, coisas que demandam de mim um desgaste de energia, coisas que requerem energia. Lavar uma louça para mim requer muita energia. Eu lavo louça, eu lavo um pouco, depois eu sento, eu deito, dependendo do dia. Quando eu estou mais debilitada, eu lavo um pouco, eu deito, fico deitada um tempo, recuperando a minha energia. Depois eu levanto, lavo outro pouco, deito outro pouco. O dia que eu estou melhor, eu lavo a louça, aí eu sento um pouco, eu lavo um pouco da louça, sento, descanso. Depois eu volto, lavo outro pouco da louça e assim eu estou vivendo. E eu não dou conta de todo o serviço da casa. Eu tô com aqui a casa, a sala onde eu estou aqui, o meu sofá, a gente nem usa mais porque acabou ficando pros cachorros, né? Mas assim, ainda que tenha ficado pros cachorros, fica dentro de casa, eu tenho que limpar com frequência. E eu não tenho energia para ligar o aspirador de pó, segurar. Eu não tenho energia para segurar o aspirador de pó para poder passar no sofá. Às vezes eu faço, mas eu fico super cansada. Então, assim, eu não faço hoje essas vigílias porque realmente eu não tenho condição física. E eu fico ansiando pela volta da minha energia, da minha força, da minha disposição para que eu possa voltar a fazer esses momentos de vigília, esses momentos de busca da presença de Deus, como nós no grupo do Telegram havíamos feito. Então, eu estou em desacordo com essa atitude das pessoas irem atrás do deputado Nicolas para poder fazer manifestações, que são justamente essas manifestações que desagradam a Deus. Você viu que teve aí um dia que aconteceu de cair uma chuva e caiu um raio que afetou várias pessoas e que tem algumas pessoas em estado grave. Foi o que eu li na mídia. E se essas pessoas estivessem em casa, estivessem orando, estivessem fazendo vigília, isso teria acontecido? Provavelmente não. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é luta contra satanista. Não dá para lutar contra satanista com o braço, com manifestações. Luta contra satanista é através da oração, é através do jejum, é através de vigílias, de louvores. Porque satanistas, eles batalham, apesar de serem seres humanos, eles não batalham no mundo físico. Eles batalham no mundo espiritual. Eles usam demônios como armas, obras de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, como arma, invocações de espíritos malignos que têm poder sobre o tempo, que têm poder sobre doenças, que têm poder, às vezes, de tirar a vida de uma pessoa. É com isso que nós estamos lutando, é isso que nós estamos enfrentando. E com isso é só joelho no chão, jejum, vigílias, louvores, leitura da palavra, arrependimento de pecados, pedir revestimento espiritual, pedir santidade, pedir, integridade de coração naquilo que o Senhor Jesus quer que nós sejamos, pedir que nós andemos de acordo, conforme a palavra de Deus, pedir a nossa conversão sincera a Deus, a entrega do nosso coração, a entrega da nossa mente, a entrega do nosso corpo totalmente para Deus. É só assim que o Brasil vai sair desta condição que hoje está. Esse é o meu recado. Então, busque a Deus. Eu vou deixar esse vídeo em aberto para os comentários. Qualquer dúvida, os irmãos, eu estarei olhando os comentários e respondendo, tá?
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.